Olá, tudo bem? Eu me chamo Francílio, né, sou natural de um município do interior do estado do Piauí. E vou apresentar aqui para vocês, né, o meu trabalho, que é intitulado Geoprocessamento e Estatística Aplicada ao Estudo da Ocorrência do SARS-CoV-2 nos municípios do estado do Piauí, né, localizado no Nordeste do Brasil. Tem como autores Francílio de Amorim dos Santos, né, que sou eu, e a minha co-orientadora, né, que se chama Lúcia Maria Silveira Mendes, né, que é da Universidade Estadual do Ceará. Então, inicialmente, né, é interessante a gente afirmar, né, que algumas informações, né, que no início da pandemia foram divulgadas de forma bem rápida, né, de forma, de certo modo, bem sem tanto fundamento, né, acerca da pandemia. Por quê? Porque os cientistas eles tinham uma certa pressa, né, em divulgar informações, e muitas delas, de certa forma, assustou a população. Né? Então, o que a gente traz no nosso trabalho é justamente uma possibilidade, né, de agrupar determinadas informações socioespaciais, né, num banco de dados e, posteriormente, a sua espacialização, né, por meio de um sistema de informação geográfica, como uma forma de subsidiar ações, né, localizadas para o combate ao coronavírus. Então, o objetivo do nosso trabalho, né, foi realizar a classificação e análise de um grupo de variáveis independentes. Essas variáveis independentes que nós elencamos, né, após alguns procedimentos estatísticos, foi o gênero, né, masculino e feminino, população residente, né, o percentual de população com idade igual ou superior a 65 anos, de saúde nós temos número de estabelecimentos, e essas variáveis elas foram associadas a duas variáveis dependentes, né, que era o número de casos confirmados e o número de óbitos, né, para a definição da similaridade dos municípios piauienses em relação à ocorrência do Covid-19. Então, aqui nós temos a nossa área de estudo, né, está aqui o estado do Piauí, né, a capital Teresina, localizada aqui na região nordeste do Brasil. E os procedimentos metodológicos nós utilizamos, né, nós realizamos, aliás, um estudo descritivo, né, quanto ao seu objetivo, empregamos abordagem quantitativa, né, porque nós utilizamos duas perspectivas estatísticas. A primeira delas, nós utilizamos o software Biostat, né, para a realização da estatística bivariada. Nessa estatística bivariada, nós realizamos a execução aí do coeficiente de determinação e também do coeficiente de correlação de Pearson. Utilizamos o SPSS, né, para a realização da estatística multivariada, utilizamos aí o método de agrupamento, né, análise de agrupamentos, e aí nós utilizamos algumas variáveis, né, como já foi frisado lá nos objetivos. Né, nós temos a primeira variável independente, né, que era o gênero feminino, a segunda variável, que era o masculino, a terceira variável, que era o percentual de população residente, né, com 65 anos ou mais de idade. A quarta variável independente foi o número de estabelecimentos de saúde. E aí nós associamos a isso as variáveis, duas variáveis dependentes, né, que era o número de casos confirmados e o número de óbitos por Covid. E, por fim, nós utilizamos aí o sistema de informação geográfica QGIS, né, para espacialização desses dados. Então, vamos lá os resultados. Então, aqui, inicialmente, cabe salientar que a data, né, que nós utilizamos, a data limite para a realização do trabalho, né, foi o dia 5 de junho. Então, nós pegamos dados do dia 18 de março ao dia 5 de junho. Né, então, a gente pode ver aí uma curva ascendente, né, do número de casos confirmados e também do número de óbitos. E a gente pode ver aqui, né, dentro desse gráficozinho menor, a oscilação do percentual de isolamento. Então, isso mostra que, de certa forma, o isolamento ele reduziu, não daquela forma como se imaginava, mas ele reduziu, certo? Esse número de casos confirmados e, consequentemente, de óbitos. Só que é preciso fazer uma análise específica e cautelosa em relação a essa correlação. Um outro dado interessante aqui é o número de casos confirmados, né, até o dia 5 de junho. Vários municípios do estado já tinham casos confirmados, né, nesse período aí não eram todos. Hoje, se a gente pegar dados, nós já temos todos os municípios, no caso 224 municípios, todos eles têm algum caso confirmado. Né, e aí a gente pode ver
questão da incidência por 1.000 habitantes, né, que esse número ele era um pouco disperso, né? Nós tínhamos aqui um epicentro na região norte, certo? Mas nós tínhamos também aqui alguns municípios com alta taxa de incidência, né, na região sudoeste do estado e também na região sudeste, mas o principal foco era aqui a capital Teresina e também alguns municípios aqui do norte do estado. Temos aqui também, para aquele período, né, no caso aqui no dia 9 de junho, nós tínhamos uma quantidade de leitos clínicos disponíveis aí de 65,8%, percentual de leitos de UTI de 38,5%, de estabilização de 81,8% e com respirador de 44,7%, né? Uma quantidade razoável, né? O nosso sistema aqui no Piauí, ele, de certa forma, não sobrecarregou, no caso, o sistema público, né? O sistema privado, houve um determinado momento que ele sobrecarregou, mas o público nós continuamos atendendo de forma que não sobrecarregou o sistema. E aí chegamos aos resultados, né, da estatística. A gente pode ver quando a gente correlacionou a população do sexo feminino e os casos confirmados, a gente vai ver que houve uma correlação muito forte, né? Tanto o coeficiente de correlação quanto de determinação apresentaram aí uma ótima correlação, e a gente pode ver, né, quando a gente espacializa os dados, que a maior quantidade de casos confirmados, né, que era tem como epicentro essa área aqui, né, partindo aqui do município de Teresina, que é a capital, a gente vai ver aqui, quando a gente compara as cores, que há uma correlação bem forte, certo? A gente cita não só Teresina, mas a gente observa aqui também, por exemplo, o município de Piripiri, municípios como de Piracuruca, entre outros, certo? Passando aí a outra variável, né, de sexo masculino e casos confirmados, também teve uma correlação muito forte, certo? Muito semelhante à do sexo feminino, mas a gente vai ver algumas diferençazinhas aqui, né, na questão das cores, mas o coeficiente de correlação e de determinação apresentou uma forte correlação entre essas duas variáveis. A outra variável, né, a questão da população com a idade de 65 anos ou mais, a gente vai ver que teve uma correlação forte também, os dois coeficientes, tanto de correlação quanto de determinação, mostraram uma correlação bem forte. A gente pode observar aqui, né, quando a gente observa o número de casos confirmados e a população com idade de 65 anos ou mais, a gente vai ver que há uma correlação bem forte, certo? Isso mostra o quê? Mostra justamente a confirmação, né, daquelas inferências da Organização Mundial de Saúde, que essa população idosa, ela é mais suscetível a infecções, né, por uma série de fatores, né, a própria questão fisiológica do organismo, que já apresenta certo nível de debilitação, e geralmente também essas pessoas mais idosas, elas têm, né, alguma comorbidade. As outras duas variáveis, né, que a gente comparou, que a gente correlacionou, também apresentaram uma correlação forte, que é o número de estabelecimento de saúde, né, e o total de casos confirmados. A gente vai ver também que há uma forte correlação, né, mostrando justamente aqui essa questão da correlação forte entre essas duas variáveis. Quando a gente passa a análise da similaridade, né, a gente fez essa análise de agrupamentos, e aí a gente estabeleceu um número de 5 clusters, né, a gente vai perceber que o município de Teresina, né, por apresentar um maior contingente populacional, por apresentar um maior contingente de estabelecimento de saúde, a gente vai ver que ele se isola, né, no cluster 5, e a gente vai ver que no cluster 1, nós temos aqueles municípios que apresentam menor contingente populacional, aqueles municípios chamados interioranos. Destaca-se aqui no cluster 4, né, principalmente aqui o município de Parnaíba, né, que é o segundo maior do estado. Isso relacionado à similaridade da população do sexo feminino. Quando a gente passa do sexo masculino, também apresenta as mesmas semelhanças. Ó, Teresina se isola no cluster 5, justamente por essas características que nós já afirmamos, enquanto que aqui nós vamos ter no cluster 3, por exemplo, o município de Parnaíba. Passando adiante aqui, né, a questão da similaridade em relação à população de 65 anos,
a gente vai ver aqui novamente Teresina se isolando e Parnaíba aqui no cluster 4. Novamente aqui, né, no número de estabelecimentos de saúde, como eu já havia afirmado, Teresina é uma referência em termos de Nordeste, não só em termos de Piauí, mas em termos de Nordeste, né, em que diz respeito ao atendimento relacionado à saúde, né, nós temos aqui várias clínicas, hospitais, entre outros estabelecimentos, e ela, de certa forma, é um centro atrativo, né, no que diz respeito a essa questão, certo? Então, se isola aqui no cluster 5, ficando novamente aqueles municípios interioranos, a maioria no cluster 1. Chegamos aqui ao número de casos confirmados, muito semelhante também, ó. Teresina, ela se sobressai justamente porque tem um maior contingente populacional, consequentemente tem a maior quantidade de pessoas idosas. Parnaíba se sobressai aqui no cluster 4 e a maior parte dos municípios se localizam aqui no cluster 1. Número de óbitos confirmados, né? Aqui tem uma ligeira diferença em relação aos outros. Teresina se isola novamente, né, no cluster 5, Parnaíba aqui no cluster 4, mas alguns municípios, como Piripiri, ficam, esses 4 municípios, eles ficam isolados no cluster 3. Isso quer dizer o quê? Que eles apresentam características similares, populacionais, certo? De pessoas com mais de 65 anos, igual a 65 anos ou mais, questão do sexo feminino, masculino, número de estabelecimentos de saúde. Então, isso é o que quer dizer essa similaridade, certo? Então, chegamos às nossas considerações finais. O estudo, ele permitiu a gente espacializar, né, 4 variáveis, como vocês viram, e correlacioná-las, né, elas mostraram forte e positiva correlação em relação ao número de casos confirmados e o número de óbitos. As 4 variáveis independentes, né, quais eram? Pessoas do sexo masculino e feminino, quantidade de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, o número de estabelecimentos de saúde total, elas se mostraram forte e positivamente correlacionadas ao quantitativo de casos confirmados de infecção por Covid. Então, isso mostra essa relação dessas variáveis, né, confirmando vários estudos, várias estimativas aí da Organização Mundial de Saúde, né? Como eu já havia frisado na minha apresentação, né, os clusters em todas as 6 variáveis que nós analisamos, né, elas se agrupam-se, né, aqueles municípios considerados de pequeno porte, né, com um menor contingente populacional, municípios interioranos, enquanto que no cluster 5, né, ficou apenas o município de Teresina. Destaca-se também, né, que no cluster 4, ao longo de várias variáveis, destaca-se o município de Parnaíba, que é um município litorâneo e é o segundo maior do estado. Então, com a nossa pesquisa, né, a gente pôde apontar que os municípios com maior quantitativo de casos confirmados de infecção e óbitos por Covid, né, eles exibem variação fortemente relacionada àquelas variáveis independentes. Quais eram as variáveis independentes? Essas, ó, pessoas do sexo masculino e feminino, quantitativo de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, número de estabelecimentos de saúde. Aqui no nosso estado, né, a gente tem uma determinada peculiaridade, né? Por exemplo, as mulheres, elas são mais acometidas por Covid, mas em termos de óbito, o percentual de homens que vêm a falecer é maior do que o de mulheres, certo? Então, aqui as referências, né, que nós utilizamos na nossa apresentação. E muito obrigado pela atenção.